A paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos. É mais um momento, que o pastor Carlos tem para nós estarmos aqui, para louvar, engrandecer e magnificar o nome do nosso Deus agora nesta oportunidade na escola dominical. Que Deus esteja aí nos abençoando, operando maravilhosamente, que sejamos uma bênção nas mãos do nosso Deus, amém? A lição é a lição 6 do dia 6 de agosto de 2023, a desconstrução da masculinidade bíblica. Nós vamos estar olhando, e vendo esse tema com carinho, com amor, com dedicação, amém? O texto áureo diz assim: E tomou o Senhor Deus um homem e o pôs no jardim do Éden, para o levar e o guardar, para lavrar e o guardar. Verdade prática diz assim: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, a escola dominical nas tuas mãos, protege, guarda, Senhor Deus, os meus amados irmãos, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, com que venham, Senhor Deus, crescer na tua graça, no teu conhecimento. E que o poder do Espírito Santo do Senhor esteja sobre cada um, Senhor Deus, para a honra e glória do teu poderoso nome. Amém, e amém, e amém, amém. Glórias a Deus. Então, o texto bíblico está em Ruth, capítulo 4, versículo do 7 ao 12, que diz assim: havia, pois, já muito tempo esse costume em Israel, quanto à remissão e contrato para confirmar negócio, que um homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de que Quilom e de Malom e da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desaterrado ou desarraigado dentre os irmãos da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunha. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e a ti, já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Amém? Glórias a Deus, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Oh Deus de Israel, como é bom nós estarmos aí louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus, Ele que vive e reina para todo sempre. A introdução diz assim: o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaicos cristãos do papel do homem são questionados. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de um homem desconstruído. Nesta lição apresentaremos o mandato divino para um homem, as ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem. A masculinidade bíblica, a criação divina do ser homem. Deus criou
aleluia, ou melhor dizendo, Deus é o Criador de todas as coisas no céu, na terra e no mar, conforme está em Atos capítulo, ou melhor dizendo, Atos capítulo 4, 24, e também Gênesis 1. A Escritura registra que ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher. Está aí em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Essa diferenciação visa ao complemento mútuo na união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. Desse modo, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o homem. Os peixes, as aves e todos os outros animais foram produzidos segundo a sua espécie. Entretanto, ao Criador, o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo, isto é, sua própria imagem e semelhança. Por conseguinte, o ser humano é considerado a coroa da criação. Amém? Glórias a Deus. Fábio, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Aleluia. Glórias a Deus. Então, características da masculinidade. As Escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Ao criar o homem, Deus lhe confiou das suas tarefas primárias e essenciais, cultivar e guardar. Gênesis 2:15. Esses dois termos resumem um mandamento divino para o comportamento masculino. Significa que as funções de provedor, protetor, suas próprias da natureza, são próprias da natureza do ser humano. Nesse sentido, Paulo ratifica que cabe a um homem proteger sua esposa e família, bem como prover-lhes uma vida digna. Efésios capítulo 5, 28 e 30. Ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher, e que o machismo inferioriza e a desonra. Nesse aspecto, a Bíblia ensina um homem a honrar a mulher com toda a dignidade. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, um domingo para ti abençoado e também para toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Diz aí a liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. O movimento feminista de viés neomarxista considera este modelo como sistema machista, opressor para com a mulher. Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher, conforme está em Efésios capítulo 5, versículo 25. Nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito para com a sua senhora. Amém? Glórias a Deus. Sinopse 1. Deus criou um homem com funções de prover e proteger a sua família, trazendo assim segurança à sua casa, auxílio de uma vida cristã. A qualidade da paternidade. Recordo-me claramente no dia em que meu primeiro filho nasceu, no dia 10 de agosto de 1963, uma noite de calor sufocante no sul da Califórnia. Fazia tanto calor que levei minha mulher para um passeio na praia de Huntington. Tomamos direção de volta para casa. Encalorada e poluída Los Angeles já
no meio da tarde após o jantar, enquanto nós acomodávamos os nossos filhos nos lençóis finos, o trabalho de parto começou. Isto é tudo de que nos lembramos do ardor do sol. Minha esposa estava ocupada com outro tipo de dor. Eu estava tão nervoso que esqueci da minha. Aquela noite trouxe um dos maiores acontecimentos de nossa vida. Deus nos dava nosso primogênito, uma bela menininha, a quem damos o nome de Holly. Eu me lembro de tudo, até das cores das paredes do hospital. Parece que foi ontem. Hoje, como avô de 6 crianças, é natural que meu verdadeiro tesouro, depois da minha conversão a Cristo, sejam os membros da minha família. Admito a ideia de que, se houvesse um incêndio, voltaria para pegar as fotos, o álbum e recortes, os cartões de aniversário e as notas, sim, pelo amor que sinto por eles. Glórias a Deus. A erosão da masculinidade. Apologia ao homossexualismo. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação do homossexualismo. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Essa concepção invalida a criação divina da raça humana como ser binário, mulher e homem e mulher, feminino e masculino. Ensina que a identidade de gênero e orientação sexuais independem da anatomia do corpo, assim como não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada, conforme Romanos capítulo 21, 26 e 27. Disso decorre uma cruz comportamental masculina no tempo presente. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação do homossexualismo. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas do ser humano. Responsabilidades negligenciadas em virtude da relativização da masculinidade. O modelo bíblico vem sendo abandonado. A identificação masculina, que deveria estar associada à viralidade ou virilidade, a capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes, inconsequentes, uma parcela incapaz de sustentar a sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e divórcio. Crise de liderança. A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer lideranças. Uma sociedade sem liderança eficazes transforma-se em anarquia. No período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraudes, mentiras, opressão, exortação, imoralidade, injustiça, violência.
Ezequiel capítulo 22, versículo 2 e 3. Deus revelou ao profeta uma das causas do juízo inerrante ou iminente, né? Era crise de liderança e que procurava alguém para reverter a situação. Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade. Que Deus esteja te abençoando e operando maravilhosamente na sua vida, em nome de Jesus. Também Patrícia, bom dia, Deus te abençoe. Também aí, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Luciano Oliveira, Deus te abençoe também, seja bem-vindo. Deus esteja abençoando os nossos amados irmãos aí. Sinopse do texto 2. A erosão da masculinidade é representada pela apologia à homossexualidade, a negligência das responsabilidades masculinas e a crise da liderança. Boaz, símbolo de masculinidade. Modelo de generosidade, Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, falecido esposo de Noemi. Esta perdera o marido, os filhos, e ficar apenas com a moabita Ruth, uma de suas noras. Também viúva e sem filhos. Para sobreviver, Ruth foi trabalhar nos campos de Boaz. Ao saber que Ruth deixara a sua terra para apoiar a sogra, Boaz tratou com generosidade. Ele se dirigiu a ela com ternura, a protegeu para não ser molestada, a alimentou e ordenou que fosse favorecida na colheita, porém, pela lei, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em apuros. Modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo do que ele. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciãos. Na audiência, explicou que as terras estavam à venda e aquele que as comprasse deveria casar-se com Ruth. O parente que tinha a primazia autorizou Boaz comprar as terras e se casar com a moabita. Ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se o provedor e protetor daquela família. O casal gerou Obed, avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu Cristo, o Redentor da humanidade. Boaz é o símbolo de masculinidade enquanto marido, pai, líder exemplar. A sinopse do texto 3 diz assim, a sinopse do texto 3 diz assim: Boaz representa um símbolo de masculinidade bíblica enquanto marido, pai e líder. Auxílio de vida cristã. A liderança... Só um minutinho. Glórias a Deus. Dando continuidade. Auxílio da vida cristã. A liderança masculina, o consenso pessimista e a ansiedade por liderança se expande até a igreja, de modo que hoje muitos sofrem da alarmante falta de liderança quando comparadas à história tão recente quanto as décadas de 40 a 70, décadas que produziram líderes do porte de Harold John
Ockham, Billy Graham, Carl Henry e Francis Schaeffer, assim como a igreja local dinâmica e líderes leigos. Existirá realmente menos liderança do que costumava haver? Parece que sim, mas uma análise objetiva é difícil. As estatísticas indicam que sim, no entanto, a liderança masculina na igreja está decaindo, enquanto as mulheres superam os homens, já que os homens se comprometem apenas em 41% com o serviço adulto na igreja. E algumas igrejas não conseguem encontrar um homem para prestar atendimento no gabinete dos idosos. Mas há mais homens, mais e mais homens, se satisfazem em deixar que os outros assumam as suas responsabilidades pesadas, referindo assumir apenas a parte mais leve. Certamente é fato que a liderança é mais difícil hoje devido à mudança da complexidade e o volume das instituições de hoje. E também por causa da confusão contemporânea sobre o que é liderança. Porém, nada disto exime a igreja ou o cristão de hoje. Ao contrário de nossa cultura, a Bíblia nos dá instrução clara com relação à liderança através das vidas de seus grandes líderes e através de ensinamentos específicos referente à natureza, qualificações e compromissos dos líderes espirituais. Amém? Conclusão. Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino. Por isso, a diferenciação do sexo é um princípio determinado pela criação divina. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes do homem. Já a desmasculinização decorre da aversão dos papéis do homem na sexualidade. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou e desempenhem muito bem aquilo que foi chamado. Amém? Glórias a Deus. Revisando o conteúdo, o que visa a diferenciação entre homem e mulher. Essa diferenciação visa o comportamento mútuo na união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designado a cada um, conforme está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 12 também. Quais as funções próprias da natureza do homem? As funções de provedor e protetor próprias da natureza desse homem, que a Bíblia chama de, aleluia, masculino. Amém? Do que decorre a crise do comportamento masculino? A não aceitação de que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade e o incentivo à prática da sensualidade antinatural é condenável por Deus. O que moveu Boaz levar o resgate de Ruth aos anciãos? Movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciãos. Ruth capítulo 4, versículo 1 e 2. Qual o símbolo que Boaz representa? Boaz
é símbolo de masculinidade enquanto marido, pai, líder, exemplar. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, precisamos estar colocando o nosso coração diante de Deus e falando: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, pois a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E eu careço das tuas mãos potentes sobre mim, para que eu venha, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ser uma bênção nas tuas mãos. Capacita, Senhor Deus, essa geração. Capacita, Senhor Deus, esse teu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, pelos teus filhos e filhas, ó Pai, que estão conosco. Esteja, Senhor Deus, os abençoando, guardando, livrando do mal, fazendo com que eles cresçam, Senhor, na tua graça, no teu conhecimento. Coloque por terra, Senhor Deus, toda e qualquer, Senhor Deus, situação, Senhor Deus, que o inimigo tem, Senhor Deus, implantado, Senhor, na humanidade, Senhor Deus, para fazer, Senhor Deus, com que teus projetos, ó Pai, venham, Senhor Deus, enfraquecer. Nós clamamos, ó Pai, pelo teu socorro, pela tua fortaleza. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja protegendo nossos filhos e filhas, ó Pai, livrando, Senhor Deus, dessa geração perversa, livrando, Senhor Deus, de todo mal, fazendo, Senhor Deus, com que sejamos, ó Pai, bênçãos, Senhor Deus, nas tuas mãos. Pois o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem feito, Senhor Deus, com que nós sejamos homens e mulheres cheios, Senhor Deus, do poder do teu Santo Espírito. Então, Pai, continua, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que nós venhamos crescer na tua graça, no teu conhecimento. Que o Espírito Santo do Senhor esteja, Senhor Deus, operando de uma forma abundante e transbordante na vida dos teus filhos e filhas, para a honra e glória do nosso Deus, Ele que vive e reina para todos sempre. Amém? Deus abençoe os meus amados irmãos e irmãs. Que Deus esteja fazendo infinitamente mais na vida de cada um de vocês. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias. E todos digam amém e amém. Um abração. Fica na paz, um feliz domingo para todos.